aí pessoal, beleza? Vamos aqui a mais uma aula, dessa vez sobre interação. Vocês vão ver que o mapa aqui está um pouquinho diferente, ou bastante diferente, porque né, o outro era tipo um mapa de gelo. Mas o que acontece é que em vez de trabalhar naquele mapa de protótipo, eu realmente fiz uma fase que vai servir para a gente fazer as nossas próximas aulas. E nas próximas aulas eu vou ensinar algumas coisas. Nessa aula aqui começando com interação, mas na próxima aula vai ter inventário e combate melee e outras coisas desse tipo. Se você quiser ver como é que foi a construção desse mapa aqui, é só você ver o vídeo anterior a esse, em que não foi uma aula, foi mesmo eu coloquei música e fiz um speed up em que eu construí esse cenário. Mas muito bem, vamos falar de interação. A ideia nesse cenário aqui é que no futuro o Marvin ele vai subir nessas caixas aqui e vai falar com esse tubo, ou com esse duto, não sei o que você quiser chamar aqui. E esse duto ele vai jogar um papel com uma senha. Esse papel com a senha ele vai entrar no inventário do Marvin. E depois, quando o Marvin falar com esse computador aqui, o computador vai verificar que o Marvin tem aquele papel no inventário e vai deixar ele acessar o sistema que consegue abrir essa porta. Então o Marvin vai conseguir sair e, portanto, ele vai conseguir andar pelo resto do mapa. Mas como a parte de inventário ainda não está pronta, a gente vai pular um pouco esse passo. E o que eu quero fazer é simplesmente apertar E aqui perto desse computador. E o computador simplesmente abre a porta para ele. É o sistema de segurança mais idiota que existe. Então, para isso, primeiro a gente vai trabalhar um pouquinho com essa porta. Essa porta aqui tem um animator com algumas animações. E essa animação aqui, eu tenho duas animações. Uma que é a porta fechada, que no caso ela nem se mexe. E outra que é a porta abrindo. Então se eu clicar aqui para rodar, você vai ver que a porta abre. E se eu entrar na janela de animator aqui, você vai ver que ele tem aqui a entrada, depois ele vai para a porta fechada, depois ele tem uma transição para a porta aberta. Nessa transição, eu tenho uma condição em que, se o parâmetro abre porta for true, ele vai rodar o abre. Que o abre é o nome da animação de abrir. Então, muito bem. A única coisa que então a gente precisa fazer aqui é adicionar um script que vai fazer o set daquela variável. Então, para isso, a gente vai aqui na pasta de scripts. Eu vou criar aqui uma subpasta objetos. Esse aqui vai ser o script da porta. E aqui eu vou criar um script chamado porta. Vou abrir aqui no Visual Studio. Então, nesse script aqui a gente não vai precisar do update. Aqui no start eu vou obter o meu animator. Então, eu vou fazer aqui get component animator. Vocês vão ver aqui que o animator está vermelho. Isso é porque a variável não existe. Eu vou apertar Alt Enter ou clicar na lampadinha para gerar o campo animator. Então, ele gera aqui o campo. Eu não quero fazer set desse campo pelo editor. Como eu estou basicamente dizendo que sempre que eu tiver o script porta, eu vou precisar de um animator. A gente faz aquele bom e velho require component, em que eu coloco aqui type of animator. Além desse start, eu vou criar aqui um outro método chamado abre. Nesse método eu vou chamar animator.setBool. E aqui eu digo o nome da variável, ou seja, desculpa, o nome do parâmetro, que é abre porta, se não me engano. Deixa eu só conferir, deixa eu ver aqui. Sim, abre porta. E o valor, que é true. Pronto, isso é tudo que a gente precisa fazer para a porta. Então, voltando aqui para o Unity, vamos ver o Marvin. E vamos... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que eu vou adicionar um novo script, porque é um script de interação. Ele pode ser que esteja no controle, né? Não, mas eu vou deixar isso aqui para as outras aulas. Eu vou então criar aqui um script. Eu vou só mudar aqui para a pasta jogador. E vou adicionar um novo script. Ah, tem só um detalhe. Eu acho que eu esqueci. Eu não passei o script da porta para a porta, né? Então, eu vou arrastar para cá. Então já está ali. Então, voltando aqui para o jogador. Script chamado jogador interage. Então, vamos entrar nesse script. E aqui dentro a gente não precisa do start. Então esse código aqui vai ser muito fácil. Primeiro eu vou criar uma propriedade booleana chamada está interagindo. E aqui dentro do update eu vou verificar se o jogador está apertando o botão de interação. Botão down, interage. Se ele estiver apertando, eu vou passar o está interagindo. Vou passar true para ele. Se não, eu vou passar false. E é só isso. Agora você deve estar se perguntando: que tipo de input é esse? Interage? Ele não existe. Ele não é que nem o Fire ou alguma coisa do tipo. Ele não existe esse input aqui. E é verdade, ele realmente não existe. Então a gente precisa criar ele. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui no Unity,
vai aqui em cima em Edit, Project Settings, e aqui você tem as suas variáveis de input. Então a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser no Fire 3, eu vou apertar o botão direito e escolher Duplicate Array Element, e aqui ele cria um outro Fire 3, vou chamar de Interage, em vez de ser o mouse 2, eu vou trocar para a letra E, e é só isso. Agora é só fechar, e agora sempre que eu apertar a letra E, o está interagindo vai ser true, se eu soltar, vai ser false, é só isso. E agora vem a terceira parte, que é um pouquinho mais complicada, mas não é muito difícil. Que vai ser, primeiro vão passar o jogador interage para o Marvin, né? Então a terceira parte, ela vai ser aqui no computador. Deixa eu voltar aqui para a cena para mostrar. Esse computador aqui é onde vai acontecer a interação. No caso aqui, esse computador no momento não tem nada. Então eu vou adicionar um componente, um Circle Collider 2D. Então deixa eu botar só o offset para ele ficar no meio do computador. E agora eu vou botar Edit Collider, vou clicar aqui e vou apertar a tecla Alt para ele aumentar em todos os lados. Ou seja, se o jogador entrar nessa área verde aqui, ele já pode apertar a letra E para abrir a porta. Além disso, eu vou marcar essa opção aqui, Trigger, para que o Unity detecte quando alguém tocar nessa borda aqui. Então tudo que a gente precisa fazer é adicionar um script de interação. Agora, eu não quero que esse script seja específico para esse computador, eu poderia interagir com qualquer coisa. Como eu disse no futuro, depois eu vou interagir com esse duto para ele jogar aquele papel. Então eu quero que seja uma coisa mais genérica. Eu não quero que simplesmente ele abra a porta e eu crie um script e passe a porta para esse script ou alguma coisa do tipo. Ia ser muita gambiarra fazer isso. Então em vez disso eu vou fazer uma coisa mais genérica. Então voltando aqui para o scripts objetos, eu vou criar um novo script em C# que vai se chamar interagir com botão. Legal, escrevi errado ali, interagir com o botão, porque eu sou... E aí aqui dentro a gente não vai precisar do start, e a gente vai precisar de algumas variáveis para botar no editor do Unity. A primeira delas, a gente precisa do jogador interage, para a gente poder saber se o jogador apertou a letra E ou não. Então eu vou criar aqui, jogador interage. E depois eu preciso de uma outra variável. Essa aqui é uma variável um pouquinho diferente, ela se chama Unity Event. Vai dizer que você não tem, se você apertar o Enter você consegue adicionar ele no using, que é esse using aqui, unityengine.events. Vou chamar ela de botão apertado. Botão serialize field ali, e eu já mostro o que é essa variável aqui, unity event. Depois disso eu quero criar uma ação para o onTriggerEnter, que é quando ele detecta no collider que alguém entrou, ele ficou com... Então tudo que eu quero fazer aqui é dizer que pode executar. Só isso. Ele diz que a variável não existe. De novo, vou apertar o Enter para gerar o campo booleano. Esse aqui eu não quero fazer set pelo Unity. Agora, como a gente está usando esse onTriggerEnter, a gente está assumindo que o nosso GameObject tem um collider 2D. Então, como sempre, novamente, vamos colocar aqui o require components, um type of collider 2D. Depois desse onTriggerEnter, vamos fazer o onTriggerExit, em que eu vou fazer exatamente o contrário desse aqui. Vou setar false. E agora vamos entender o que esse pode executar aqui. Então no método update, toda vez que ele fizer um update, eu quero primeiro saber se eu posso executar uma certa ação. Essa ação, no caso, vai ser abrir a porta. Como é que eu sei que eu posso? Se o jogador estiver dentro do collider, significa que ele pode apertar o botão para interagir. Se não, ele vai apertar o botão e não vai acontecer nada. Então aqui dentro do pode executar significa que o jogador está dentro do onTriggerEnter. Então agora a gente quer detectar se o jogador apertou o botão de interação, ou seja, se o jogador está interagindo. Então vai ser uma coisa if jogador interage ponto está interagindo igual a true. Então agora finalmente a gente vai executar esse unit event. De novo, já vou explicar o que é o unit event. No caso aqui a gente só vai fazer o invoke. Esse unit event é muito legal, vocês já vão saber o que é. Pronto, agora vamos voltar para o Unity. Eu vou passar esse interagir com o botão para a porta. Eu vou passar esse interagir com o botão para o computador. E eu vou passar esse interagir com o botão para o computador. E ele está aqui. Então primeiro, o jogador interage. É o nosso jogador, vai ser o Marvin. Vou passar para cá. E segundo, olha só, ele criou uma caixinha aqui. Essa caixinha é o Unity Event. Isso aqui é muito legal, porque ele torna tudo muito mais genérico.
Então o que eu vou fazer aqui vai ser clicar nesse botão de Add, e aqui ele tem algumas opções, e você simplesmente quer dizer para o Unity qual é o objeto que você quer usar para executar uma certa ação. Nesse caso a gente quer passar a porta, e a função que a gente quer executar da porta é, dentro de porta, executar a função abre. Então isso aqui ele torna o código do interagir com o botão genérico, além de que a gente fez uma ligação entre o computador e a porta. Mas digamos que esse computador pudesse abrir uma outra porta no outro lado do mapa. Você poderia adicionar aqui também a segunda porta e abriria do mesmo jeito. Então ele também funciona dessa forma. Você pode criar várias ações com essa interação. Então feito isso, agora a gente pode dar play e a gente já pode testar. Ele entra no collider, eu aperto E, ele abre a porta. E agora eu posso fugir da minha prisão. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aula é um pouquinho mais difícil do que poderia ser. Existem formas mais fáceis de você fazer isso, só que elas são muito, como eu disse, seria muita gambiarra. Você poderia, por exemplo, botar a porta dentro do jogador, e o jogador aperta E, ele simplesmente abre a porta. Mas eu prefiro ensinar da forma certa, da forma que vocês vão usar no dia a dia de trabalho de vocês, caso vocês trabalhem com jogos. É isso aí, obrigado e até a próxima.